pessoal! E aí, fiotes? Tudo beleza com os futuros universitários? Tranquilo, meus queridos? Vamos então para mais uma aulinha? Hoje a gente vai falar da segunda parte das organelas celulares. Sim, esse é o segundo vídeo, né? Então depois você vai lá, procura o primeiro vídeo onde a gente inicia a aula de organelas celulares e hoje a gente vai concluir esse tema. Tudo bem, queridos? Olha que da hora, vocês viram meu fundo aqui, que legal, ó, parece eu, não parece, ó? Ó, não parece eu, assim, ó, parece eu um pouquinho até. É um pouco mais velho, tem o cabelo comprido, mas enfim, tamo junto. Tudo bem, então vamos lá, vamos pro próximo slide pra gente começar a segunda parte de organelas celulares, meus queridos. Olha lá. Então, hoje a gente vai falar dos peroxissomos. O peroxissomo é um tipo de lisossomo, viu? É um lisossomo especial. É um lisossomo capaz de quebrar água oxigenada, quebrar um peróxido. Por isso o seu nome, peroxissomo, tá? E por que tem que quebrar água oxigenada? De onde vem essa água oxigenada? Então é o seguinte, a primeira coisa que você tem que lembrar é que a água oxigenada é uma molécula extremamente reativa, né? A gente usa ela, inclusive, para desinfecção de ferimentos, né? A gente usa ela para descolorir os pelos. No meu caso é natural, estou descolorindo porque estou ficando velho, né? Mas as meninas, principalmente, usam a água oxigenada para descolorir os pelinhos, né? A gente também usa água oxigenada, muitas vezes, para limpar a mancha de uma roupa, tá? O oxigênio é muito reativo. A água oxigenada, portanto, se torna reativa também. Só que tem um problema. Toda vez que a gente realiza algum metabolismo proteico dentro do organismo, ou até mesmo dentro da célula, como subprodutos surgem moléculas de água oxigenada. Como essa molécula é extremamente reativa, é um baita de um problema, né, para a célula. Então o que ela precisa fazer? Eliminar essa água oxigenada, senão ela é capaz de destruir estruturas importantes no interior da célula, ou até mesmo causar algum mal para o organismo como um todo. Sendo assim, ao longo da evolução, o que aconteceu? As células desenvolveram uma organela que contém em seu interior uma enzima capaz de quebrar a água oxigenada. Essa enzima é chamada de catalase. Catalase. Você vê como a enzima catalase é extremamente eficiente e eficaz? Cara, uma enzima catalase é capaz de quebrar em 1 segundo 1 milhão de moléculas de água oxigenada. Então é muito eficiente. Tá? A enzima catalase é sensacional. Ela realiza a tarefa de promover a quebra da água oxigenada em água e oxigênio muito rápido e em grandíssima quantidade, eliminando assim o perigo que a água oxigenada pode oferecer no interior da célula para a própria célula. Tudo bem? Belezinha? Tem que lembrar o seguinte, o peroxissomo, apesar de ser uma organela muito semelhante ao lisossomo, é de outra origem. A origem do lisossomo, a gente viu, é o aparato golgiense, tá? Já a origem do peroxissomo é do retículo endoplasmático rugoso. O peroxissomo se forma a partir do retículo endoplasmático rugoso, ao passo que o lisossomo se forma a partir do aparato golgiense. Então, cuidado com esse pequenino detalhe, tudo bem? Outra coisa, o peroxissomo ele não quebra só a água oxigenada, né? O peroxissomo ele tem principalmente catalase em seu interior. Lembrando que ele é uma vesícula, né? Então ele é uma esfera onde dentro dessa esfera a gente tem a enzima digestória chamada catalase. Mas a catalase também realiza outras tarefas além da quebra da água oxigenada. Que tarefa é essa? O senhor quando toma, a senhora quando bebe um monte de cerveja, ou então corote sabor tutti-frutti, e se você for um pouquinho mais fresco, você toma uma vodka balalaica com energético Monster, não bebam, não é para beber, e se for beber, para beber moderadamente, hein? Muito cuidado, o álcool faz isso aqui, ó, deixa desse jeito aqui que você tá vendo. Então, quando você bebe em demasia, você se intoxica com álcool, né? Então, uma das organelas celulares que auxilia no processo de detoxificação, lembra, a gente tinha comentado, tem o retículo endoplasmático liso que faz isso, mas não é só o retículo liso. Os peroxissomos também participam do processo de detoxificação do álcool do seu organismo, quebrando as moléculas de álcool, tá? Então, a catalase
Uma outra forma de catalase, porque a catalase é uma família de enzimas, né? Uma outra forma de catalase também participa do processo de quebra da molécula de álcool. Belezinha? Então, peroxissomo, lise da água oxigenada, detoxificação celular. Ele é originário a partir do retículo endoplasmático rugoso. É uma vesícula que contém enzimas especiais em seu interior. Ele é quase um parente do lisossomo. Fechou? Tá, belezinha? Ah, não pode esquecer. Ele fica livre no citoplasma, tá? Ele passeia por todo o líquido citoplasmático, o hialoplasma. Tá, beleza? Vamos ver uma imagem dele aqui. Olha lá, que bonitinho! O peroxissomo, ele é um pouco maior do que o lisossomo. Então dá uma olhadinha aqui. Olha aqui uma fotografia real do nosso peroxissomo, né? Aqui ele, e aqui ele está cheio de enzimas acumuladas nessa estrutura mais escura dentro do peroxissomo. Aqui a gente tem um desenhinho, né? E ele mostra para você aqui, aqui ele inverte, né? Faz uma região mais clara. Aqui você tem um acumulado de enzimas catalases, né? Aqui também tem um outro acumuladinho, tá? Essa região é mais densa, por isso ao microscópio óptico ela fica escura, impede a passagem de luz e fica uma região mais escura para a gente. O peroxissomo, lembrando de novo, é uma organela um pouco maior do que o lisossomo. Tudo bem? Belezinha? Tá joia? Então vamos para o próximo slide, meus queridos. Olha aqui. A nossa próxima organela é o centríolo. Tá legal? O centríolo. Essa organela é fundamental, tá? Para que serve o centríolo? Primeira coisa, e mais importante de todas, o centríolo é uma organela extremamente importante na divisão celular, mitose ou meiose. Por quê? Porque é o centríolo que vai formar as fibras do fuso e os ásteres, que são estruturas de proteína filamentar, né, que vão promover a separação numa meiose de cromossomos homólogos, tá? Ou numa mitose e meiose 2 de cromátides irmãs. Então, essas fibras do fuso produzidas pelos centríolos participam da divisão celular, separando cromossomos homólogos ou separando cromátides irmãs. Uma outra função importantíssima do centríolo é a formação de cílios e de flagelos em células que portam tais estruturas, né? Então a gente vai ver daqui a pouquinho, numa imagem de slide, o quão semelhante é a estrutura interna de um flagelo e de um cílio em relação ao centríolo. Por quê? Porque o centríolo dá origem ao flagelo e dá origem ao centríolo, aos cílios. Tudo bem? Belezinha? O centríolo é o seguinte, cara, por célula em intérfase, veja, a célula não pode estar em divisão celular, tá? Por célula em intérfase, a gente tem 2 centríolos, um par de centríolos, tá? Um par de centríolos. Esse par de centríolos é constituído por diversos microtúbulos feitos de uma proteína chamada tubulina, tá? Não tem só tubulina, tem tubulina, nexina, dineína, daqui a pouco a gente vai ver. Tá? Mas é sempre um par por célula quando a célula está em intérfase. Quando a célula está na fase M, aí a gente vai ter 2 pares, portanto, 4 centríolos. Fechou? Tranquilinho? Beleza? O centríolo fica no citoplasma. E a região onde a gente encontra o centríolo, ela é meia nebulosa, assim. Forma uma espécie de mancha ao microscópio óptico e também ao microscópio eletrônico. Tá? Essa mancha a gente chama, onde o centríolo está inserida, a gente chama de centrosomo. Então, a gente procura o centríolo no citoplasma e encontra ele numa região chamada centrosomo, no interior de uma região chamada centrosomo. Tudo bem? Belezinha? Vamos dar uma olhadinha na imagem do centríolo para você ver que da hora que ele é. Olha aqui. Isso aqui é um corte transversal de um centríolo. Repara que ele é formado por trincas, por trincas de microtúbulos formados por uma proteína chamada tubulina, tá? Então, são trincas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trincas de microtúbulos formados por tubulina. Unindo essas trincas, a gente tem a dineína e unindo as trincas ao centro do centríolo, a gente tem a nexina. Tá legal? Aqui você tem uma outra imagem. Repara, olha só, quantos centríolos você está vendo nessa imagem aqui embaixo?
4 centríolos, sempre aos pares. E nota uma outra coisa. Um perpendicular em relação ao outro. Os 2 centríolos que uma célula em intérfase possui, eles estão perpendiculares. Entre eles existe um ângulo de 90 graus, tá? Se você está vendo aqui uma fotografia que contém 2 pares de centríolos, significa o quê? Essa célula aqui, a foto que foi tirada de uma célula que está em divisão celular. Não dá para saber se é mitose ou meiose, mas a gente sabe que ela está na fase M aqui. Tudo bem? Belezinha? Então aqui você tem o esquema, né, do centríolo, tá? O par de centríolos aqui o corte, né? A mesma imagem, só que aqui é um esquema, tá? E aqui você vê as trincas, né? As trincas, os triplets de microtúbulos formando. São 9 triplets de microtúbulos. Tudo bem? Dá uma olhadinha aqui, ó. Isso aqui que eu tô te mostrando é a estrutura básica de um cílio ou de um flagelo. Dá uma olhada como é parecido com o centríolo. Por quê? Porque é o centríolo que dá origem a essa estrutura, tá? Os cílios ou o flagelo. Os cílios ou flagelos são formados por tubulina, pelos mesmos microtúbulos de um centríolo, tá? É como se o centríolo se desenvolvesse e desse origem a esse prolongamento. Lembrando que esses prolongamentos são recobertos, olha aqui, ó, por uma membrana plasmática, hein? Por quê? Porque o centríolo começa a se desenvolver e ele vai empurrando a membrana plasmática até se formar um cílio ou um flagelo. Olha aqui que bonitinho, olha a dineína aqui, ó, a dineína nas laterais, né? E a nexina aqui central, segurando no eixo central do flagelo os túbulos os microtúbulos de tubulina. Tudo bem? Tá, beleza? Ficou tranquilo, queridos? Joinha aí pra vocês. Então, repara, é muito parecido, né? É muito semelhante. Daí a gente conclui que a origem de cílios e flagelos advém dos centríolos. Outra coisa, os centríolos se autossintetizam, tá? Eles se duplicam na fase G2, tá? Durante o G2, eles se duplicam durante o G2, no checkpoint da fase G2 do ciclo celular, tá? Então eles começam a se duplicar nesse momento e a sua duplicação fica totalmente concluída, tá? Quando chega o fim da prófase, tá? Então o início desse processo se dá no checkpoint do G2 e vai até a conclusão da prófase. Quando chega na prófase, o par de centríolo já está duplicado. Por quê? Porque ele começa a emitir fibras do fuso, começa a emitir os ásteres necessários para estabelecer a fase metáfase da divisão celular. Tudo bem? Fechou, queridos? Então vamos aqui para o próximo. Olha aqui, vamos para mais um slidezinho. Vamos dar uma olhada aqui no vacúolo. Sim, o marido da vaca. Não, tô brincando. Para com isso. Que marido da vaca, o quê? O vacúolo é uma organela fundamental, principalmente para os vegetais. Veja, existem vacúolos em células animais, tá bom? Mas eles são diminutos, minúsculos, pequenininhos. Nada comparado a um vacúolo de célula vegetal. O vacúolo da célula vegetal, ele ocupa até 90% do volume intracelular, tá? Então ele é gigantesco, tá? Ele é formado por uma membrana celular, né, feita de fosfolipídio, que a gente chama de tonoplasto. Ele é formado por uma membrana chamada tonoplasto. E qual que é a função desse negócio? Promove regulação osmótica na célula vegetal, tá? Então, a osmose é controlada pela célula vegetal através dessa organela chamada vacúolo. Tudo bem? Então, o vacúolo regula a quantidade de solvente que entra ou sai da célula, dependendo das necessidades do organismo. Tudo bem? Fechou? Firmeza? Outra coisa, o vacúolo também tem função de armazenamento. Sim, em células que precisam armazenar, por exemplo, toxinas anti-herbivoria, toxinas anti-predação, encontradas nos vegetais, essas toxinas são armazenadas dentro do vacúolo. Então o vacúolo ele também realiza a tarefa de armazenar toxinas antipredação. Outra coisa que você talvez não saiba, os vacúolos são como se fossem grandes, enormes lisossomos. Eles também participam de processos de digestão celular
de uma célula vegetal. Ah, professor, mas célula vegetal não é autótrofa? Ela também faz digestão celular? Faz sim, tá? O fato dela fazer fotossíntese não necessariamente impede ela de ter um mecanismo de digestão celular, tá bom? Inclusive em célula vegetal a gente também encontra lisossomo, tá certo? Belezinha? Então, ó, vacúolo, principal tarefa, osmorregulação, depois ele participa do processo de armazenamento de substâncias tóxicas antipredação e, finalmente, ele também auxilia, participa de processos de digestão celular. Fechou? Tá tranquilo? Belezinha? Dá uma olhada aqui no nosso próximo slide, meus fofinhos. Olha aqui, ó. Olha aqui o vácuo. Vamos olhar a primeira foto verdadeira. Isso aqui é uma célula vegetal, real, tá? Aqui você tá vendo os cloroplastos, tá? Cloroplastos, essas coisinhas com tracinho aqui, ó. Essas coisas enormes aqui com tracinho, ó. Esses tracinhos aqui, ó, cloroplasto, tá bom? E aí no interior dessa célula a gente encontra um espaço vazio. Não vazio, né? Porque ele tá cheio de solução, tá cheio de soluto, tá cheio de solvente. Tudo bem? Repara que existe uma membrana aqui, ó. Existe uma membrana formando essa estrutura. Essa é uma membrana celular. E essa membrana celular é chamada de tonoplasto. Ela fica muito evidente aqui no nosso esqueminha, né? Olha aqui o esquema, você vê uma estrutura formada, delimitada por membrana. Essa membrana é o tonoplasto. Tudo bem, queridos? Tá beleza? Ficou tranquilo? Tá joinha? Então é o seguinte... A gente encerra aqui organelas celulares, parte 2. Ah, professor, mas você não vai falar de mitocôndria e cloroplasto? É lógico que eu vou falar de mitocôndria e cloroplasto e a gente vai falar com detalhes muito profundos. Mas eu vou deixar para a gente explicar direitinho essas duas organelas fundamentais para as células quando formos falar da respiração celular aeróbica e da fotossíntese. Não pense que eu esqueci, não. Nós vamos descrever com muitos detalhes a estrutura do cloroplasto e a estrutura da mitocôndria. Mas na hora certa, nas nossas próximas aulas. Tudo bem? Queridos, um beijo do Zé no coração de vocês. Fiquem com Deus, se cuidem bastante, se protejam e a gente se vê na próxima aulinha. Falou, moçada! Beijão pra vocês! Tudo de bom, se cuidem. Falou!